E então eu lembrei que estava conversando com um conhecido aqui do Brasil outro dia, e ele fez uma linha do tempo para mim. Então, quando você ganhou em 2018, teve um momento em que nem mesmo as pessoas que eram sua oposição acreditavam que você tinha ganhado, né? E eles começaram a questionar a sua vitória, se tinha sido válida ou não. E mais tarde, em abril de 2018, apareceu um hacker, né? E começaram a investigar para saber se alguém realmente tinha hackeado a urna eletrônica. E rolou toda essa conversa também. E realmente foi confirmado que, de fato, um hacker tinha conseguido invadir o sistema de computadores do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vieram as eleições. Então, o primeiro turno foi em 7 de outubro de 2018, e você estava concorrendo contra o Haddad. Aí vem o segundo turno, em 28 de outubro. Daí, em novembro, acho que foi no dia 7, né? Uma revista chamada Tecmundo publicou uma entrevista com um hacker anônimo. Ninguém sabia o nome dele, mas sabiam quem ele era. E ele disse na entrevista que ele tinha acessado o sistema com o login e a senha de um juiz que, se não me engano, você que nomeou. Era o login do juiz Sérgio Banhos, do TSE. Então, no dia 9 de novembro, a Tecmundo informou que a Polícia Federal e a Comissão de Segurança da Tecnologia abriram uma investigação sobre esse caso. Agora, se foi o juiz que passou a senha ou se foi o hacker que roubou os dados dele, ninguém sabe. Vai saber o que houve, né? Ele provavelmente conseguiu hackear. E em 4 de agosto de 2021, enquanto você ainda era presidente, você fez um show, eu acho que era um vídeo ou algo assim, com o representante Felipe Barros. Acho que era esse o nome dele mesmo, isso. Você fez uma transmissão ao vivo com eles, discutindo a situação envolvendo o FBI, e eles usaram isso como uma forma de pressionar o Congresso a aprovar o voto impresso para trazer de volta o voto em papel. Aí no dia seguinte, então você faz o vídeo no dia 4 de agosto. No dia seguinte, dia 5 de agosto, o Alexandre de Moraes impôs sigilo sobre essa investigação. Então, alguém investigou mais sobre essa questão? A mídia tradicional investigou isso? Rolou mais alguma discussão? Tipo, aconteceu mais alguma coisa sobre esse caso desde o dia 5 de agosto de 2021? Você está muito bem informado. Se eu falar o que eu sei, horas depois de você botar isso no ar, eu vou ser preso. Ninguém acreditava na minha eleição. Levei uma facada e o Brasil todo estava comigo. Até porque eu falava a população e fiz minha campanha em cima de uma passagem bíblica, do João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Tão logo acabou o segundo turno, em outubro de 2018, alguém mandou para o TSE uma denúncia de fraude. E a presidente do TSE é a senhora Rosa Weber. De imediato, ela tomou providência para que a Polícia Federal investigasse essa fraude. E eu não fiquei sabendo dessa investigação. Eu fiquei sabendo em 2021, 2 anos e pouco depois, por intermédio do deputado Felipe Barros, que ele estava numa comissão na Câmara que estava discutindo mudança no sistema eleitoral. É uma proposta de emenda à Constituição da deputada do DF, Bia Kicis, para a gente, eles queriam adotar o voto impresso ao lado da urna eletrônica, como existe na Venezuela hoje em dia, como existe no Paraguai hoje em dia. E alguém tomou conhecimento desse inquérito, a comissão votou por unanimidade, foi aprovado e foram buscar esse inquérito na Polícia Federal. E ele, quando chegou na comissão, chegou uma cópia para mim também, porque era aberto a todo mundo, não tinha nenhuma classificação sigilosa. E esse inquérito eu mostrei na minha reunião com embaixadores. E por que eu fiz a reunião com embaixadores e mostrei? Porque 2 meses antes, o então presidente da Justiça Eleitoral, o senhor Edson Fachin, também reuniu-se com embaixadores e terminou a sua reunião dizendo o seguinte: tão logo o TSE anuncia o ganhador das eleições, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador. Parece que ele já sabia quem ia ganhar. Bem, ao mostrar para os embaixadores, no dia seguinte, esse inquérito foi classificado como confidencial, secreto. Se alguém falasse alguma coisa sobre ele, seria preso. É a política do Brasil.
prende e pergunta depois. Essa é a nossa liberdade de expressão. Esse inquérito está aberto até hoje. O que eu posso te adiantar? Esse inquérito está aberto até hoje. Aberto até hoje. Não foi fechado. Nenhum delegado aceitou encerrar o inquérito sem um parecer isento. Não aceitou. Está aberto até hoje. Desde 2018. Vai fazer 7 anos agora, em novembro. Se eu falar o que estão nessas 3 páginas, vão me prender imediatamente após você divulgar isso daí. Eu quero preservar por enquanto. Mas eu espero que esse inquérito torne-se público. Nós não temos liberdade de expressão no Brasil. Se você falar de vacina ou urna eletrônica aqui, você é preso no Brasil. Esse é o problema que a gente vive no momento. Eles estão prosseguindo aqui, me acusando de um montão de coisa. Agora, isso tudo, a origem eles dizem que desde 2019 eu comecei a desacreditar o sistema eleitoral para dar um golpe. É a acusação deles. Né? Agora, eu desde 2012 lutei pelo voto impresso. Tanto é que em 2016 eu aprovei o voto impresso. A Dilma, foi 2015, a Dilma vetou, nós derrubamos o veto. E daí o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso era inconstitucional. Não sei baseado no quê. E continuou esse sistema eleitoral nosso, que é o eletrônico, que segundo uma auditoria externa de 2014, pedido pelo partido PSDB, essa auditoria diz que as urnas são inauditáveis. Então você falou muita coisa aí, eu não vou dizer se é verdadeiro ou é falso, mas vou dizer que você está muito bem informado. Abrindo essa caixa preta desse inquérito, você resolve a questão do sistema eleitoral brasileiro. Isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, a pessoa com quem eu estava falando disse que, inicialmente, o Partido dos Trabalhadores estava contratando um hacker para encontrar uma forma de desviar os votos. Porque foi uma diferença de algo em torno de 8 a 10 milhões de votos. Mas no primeiro turno, na eleição que ocorreu no dia 7 de outubro, eu soube que você venceu por 49 milhões contra 31 milhões de votos. O outro não chegou nem perto. No dia 28 de outubro, no segundo turno, a diferença foi de 10 milhões. O Partido dos Trabalhadores queria pagar para desviarem seus votos. Tinha a ver com o seu número 17 em 2018, por isso você ficou com o 22 da última vez. Mas eles queriam dar um jeito de desviar, e quando não deu certo, eles não pagaram o cara e ele resolveu dar entrevista para a revista. Minha pergunta para você é a seguinte, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu não moro no Brasil, eu não estou envolvido no Congresso, Senado, Supremo Tribunal. Eu moro na América. Você sabe se esse hacker já fez outras entrevistas em algum outro lugar? Porque se tem alguém que sabe quem é esse hacker, esse alguém é daquela revista. Eles sabem exatamente quem é o hacker que deu a entrevista, a menos que o e-mail tenha sido enviado anonimamente. Você sabe dizer se esse hacker já apareceu e fez outras entrevistas com mais alguém depois disso? Eu acho que com a exposição da sua matéria, dado o alcance que você tem, esse hacker pode aparecer. É possível que isso aconteça. Agora, a denúncia feita ao TSE no final das minhas eleições foi muito bem feita. Tanto é que fez que a ministra, presidente do TSE, a senhora Rosa Weber, oficiasse a Polícia Federal para abrir um inquérito. E ele foi bem feito. Até te digo uma coisa aqui. Eu sofri 3 buscas e apreensão. Para buscar cartão de vacina, para buscar passaporte, entre outras coisas. Uma das buscas e apreensões foi aqui nesse prédio aqui. E pegaram papéis da minha mesa, e daí teve uma denúncia que eu havia feito uma obra de reforma na minha casa de R$900 mil. Casa que valia R$98 mil. A casa valia 98 mil porque no imposto de renda você não reajusta o preço do imóvel. E a reforma eu fiz, paguei em Pix e declarei no imposto de renda. E esse papel, segundo o jornal O Globo, foi pego aqui, na sede do Partido Liberal. E daí o que eu falei? Polícia Federal, vaze as 3 páginas do inquérito 361 que estava na minha mesa. E se vocês quiserem me dar 2 horas para discutir quaisquer assuntos, esse
as acusações de presentes, acusação de vacina, acusação de golpe, estou à disposição de vocês. Vocês vão ter a maior audiência da história no Brasil, tenho certeza disso. A TV Globo, que só bate em mim há anos, não se manifesta. Então, essa questão eu passei para os meus advogados e na peça de defesa minha, espero que eu tenha o amplo direito à defesa, esse inquérito vai ser chamado para a gente explicar que nunca tentei dar um golpe criticando as urnas em 2019, até porque vamos ter esse inquérito, bem como eu fui pai de umas emendas que permitiu o voto impresso lá atrás, eu sempre trabalhei desde 2012 pelo voto impresso, porque eu acredito na máquina, não acredito no programador. Então, assim, se por acaso o hacker tiver coragem de sair e dar as caras, no sentido de sentar com calma e mostrar exatamente toda a documentação que ele tinha quando ele revelou a revista, documentação essa que o Alexandre pediu para excluírem, que eu acredito que foi no dia 4 ou 5 de agosto de 2021. Se isso tudo fosse revelado, como você acha que o povo brasileiro reagiria? Olha, você nem precisa do hacker. Basta o inquérito. Porque as informações prestadas no inquérito não foi de você, dessa pessoa, daquela. Não foram testemunhas. Foi de gente que trabalhava na própria Justiça Eleitoral. Foi o chefe de TI. Tá certo? Foram pessoas do próprio tribunal que prestaram as informações nessas 3 páginas. De pessoas de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Nem, se o hacker aparecer, melhor ainda. Ele daria toda a mecânica daquilo, né? Mas os próprios depoimentos de gente do TSE, é importante, esclarecem o que aconteceu em 2018. Algum denunciante já apareceu? Alguém já se manifestou? Não, a público não veio ninguém. Teve esse papel anônimo, mas como estava muito bem feito, o TSE resolveu instalar o inquérito. Não foi uma denúncia aleatória, foi muito bem feito. Que levou aí a Justiça Eleitoral a entender que houve uma coisa de errado lá. E havendo uma coisa de errado, quem perderia o mandato seria eu. E entrava no meu lugar o esquerdista, comunista, tá? Petista, Haddad. Entendi, mas o que eu quero dizer é, a razão para um denunciante em uma situação como essa não se manifestar é porque ele tem medo, certo? E se eu me manifestar, e se eles descobrirem, e o que acontece comigo? Em 2016, quando o Wikileaks surgiu com o Julian Assange, todo mundo leu aqueles e-mails e os documentos. As pessoas se perguntaram, mas essa aqui não é a Hillary Clinton? E olha que a Hillary Clinton já era grande. Então, neste caso, pelo menos é assim que eu vejo, se uma pessoa decidir enfrentar o Lula, e veja que o Lula não é o Biden, ao meu ver. O Lula é a Hillary Clinton. O Lula tem muita experiência. A Hillary Clinton tem muita experiência. Veja, ninguém pensava que o Trump iria ganhar. Quando o Wikileaks apareceu e quando as cartas do Comey foram divulgadas, falando sobre o que a Hillary tinha feito 1 semana ou 2 antes da eleição, tudo mudou. Você acha que a razão pela qual os denunciantes têm medo de se manifestar é porque eles estão preocupados com o que a Suprema Corte e os democratas farão com eles? Talvez o denunciante nem esteja no Brasil. Ele quer continuar aí vendendo seu serviço de hack. Talvez por isso ele não queira mais se meter aqui, talvez. Mas como eu disse para você, os hacks são dispensáveis. O próprio inquérito, se chegar na tua mão, você liga para mim, eu te digo as 3 páginas que mostram o que aconteceu de verdade em 2018. Mais uma vez eu quero dizer que a pessoa certa vai ver isso, mas vai exigir muita coragem para fazer. Talvez se a pessoa se manifestasse, eu acho que a maior preocupação seria se caso ela fosse casada e com filhos, porque às vezes esses caras que mostram a cara não têm filhos. Se ele aparecesse, talvez ele fosse precisar se mudar para outro estado como a Flórida para se sentir um pouco mais seguro. Porque isso é importante, especialmente para mim. Eu sou americano e eu amo a América. Mas a minha mãe é armênia. O meu pai é assírio. E eu morei no Irã. O Irã costumava ser um país bonito nas décadas de 60 e 70, antes da Revolução. Não havia problemas no Oriente Médio quando o Shah era presidente. Enfim, quando ele era o rei. Daí, assim que o Khomeini e o resto do regime chegaram, foi o caos. Para uma pessoa que conhece e tem posse dessa informação, e ele sabe que isso foi usado contra você, qual seria o motivo para ele decidir não aparecer? Eu sei que parece quase que uma coisa negativa, mas parece uma atitude que mostra quase que uma falta de...
Eu não quero dizer falta de amor e orgulho pelo próprio país. Não me interprete mal. Mas eu acho que se ele aparecesse, ele seria visto como um herói a ser admirado por muitos anos. E ele colocaria medo no sistema de justiça, que desistiria de intimidar o próximo Bolsonaro, que é o que eles vão fazer. Se eles conseguirem fazer isso com você, eles vão continuar fazendo com o Nicolás Ferreira. Eles vão fazer isso com Gustavo. Eles vão fazer isso com Eduardo. Eles vão fazer isso com qualquer um e todos que vierem a seguir. Ou até o próprio Pablo. Pode ser quem quer que seja, que eles vão dar um jeito de ir atrás. De qualquer forma, essa foi uma mensagem para essa pessoa. Se ela ouvir isso, eu espero que ela tenha coragem de se manifestar. Esqueça o hacker, olha para mim. Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Você tem certeza disso? Absoluta. Brasil, estou tão feliz que esteja assistindo a isso. Quero lhe contar algo aqui. Você sabe o que é a única coisa que tiranos ou criminosos na política, no seu governo, sabe qual é a única coisa que eles odeiam? É quando as pessoas têm esperança. Dizem que homens e mulheres podem viver 40 dias sem comida e 4 dias sem água. 4 minutos sem ar, mas apenas 4 segundos sem esperança. Quando eu estive no Brasil, nós jantamos com Nicolás Ferreira. E enquanto jantávamos, demos a ele uma camisa e tiramos uma foto juntos. Chama-se Future Looks Bright, com a bandeira do Brasil. Eu não gostaria de mais nada além de ver milhares e milhares de pessoas no Brasil usando uma camisa que diz Future Looks Bright com sua bandeira. Isso é só para o Brasil. Fizemos essas camisas personalizadas para você. Se você quer injetar o espírito de esperança no Brasil, faça um pedido, 2, 3, compre para seus colegas, sua família. Clique no link abaixo ou vá para vtmerch.com e mostre sua camisa no Brasil. Deixe que os ditadores e tiranos fiquem tão irritados com o fato de você ser otimista com relação ao futuro no Brasil.